Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Aqui quem vos fala é o presbítero Silvio do portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade. E nesta manhã eu venho falar a respeito de uma reunião de comissão de ética que na verdade foi uma vergonha. Eu posso dizer que nem os ímpios, nem todos os ímpios se comportam daquela forma. Pois bem, meus queridos irmãos, após eu descobrir o desvio da igreja por parte do senhor Antônio, gestor da época, Antônio Alves, eu fui perseguido simplesmente pelo fato de ter descoberto aquelas ilicitudes. Sofri muito na época. Fui ao gabinete do senhor Samuel Oliveira e naquela época eu não suportei e eu chorei muito porque era muita pressão. E eu perguntei ao senhor Samuel Oliveira, por que eu estou sofrendo tanto? Ele disse, porque o senhor chamou o pastor de ladrão. Talvez eu tenha usado o termo errado. Mas eu disse a ele, mas eu não provei? E ele disse a mim, mas isso foi muito grosso. Isso não se faz. E eu disse, mas justifica o senhor me tirar da escala enquanto ele continua dirigindo o culto? Então são essas inversões de valores, irmãos, que tiram toda a credibilidade dessa gestão, dessa direção da IADPE. Qualquer um que consiga identificar desvio nas contas da igreja, que são muitos, eles são perseguidos. Pois bem, tive que correr atrás de provas e consegui uma prova robusta. Foi a prova do desvio. Pegando essa prova, fui ao Templo Central e lá me encontrei com o senhor Ailton Júnior, o senhor Samuel Oliveira, o senhor Fernandes e o advogado da igreja. Chegando lá, eu mostrei as provas. E diante do senhor Antônio, que até então havia negado que tinha desviado o dinheiro da igreja, quando eu mostrei as provas, ele disse o seguinte, pastor Ailton, deixe para resolver isso em Amaragi. Para nossa surpresa, marcado o dia da vergonhosa reunião acontecer, o senhor Ailton manda, entre outros, o senhor Samuel Oliveira e o senhor Simas Dias, e que passaram a tarde na casa do pastor Antônio Alves, combinando como fazer, porque era impossível sair. Pois bem, à noite, na reunião, que terminou quase 1 da manhã, e terminou com a operação abafa, porque a ordem era abafar o caso. E a prova disso é que o senhor Simas Dias, ele fez a seguinte colocação, abre aspas, se os irmãos acharem que o pastor Antônio deve devolver o dinheiro, o pastor Antônio devolve. Mas, se os irmãos acham que podem perdoar o pastor Antônio, os irmãos perdoam. E para minha vergonha, achando pouco, ele disse o seguinte, irmãos, a igreja é o roçado da gente. A igreja é o roçado da gente. E terminou aquela sessão, sabe como? Abafando o caso. Ninguém foi punido. O pastor Antônio continuou trabalhando com a igreja, dirigindo o culto, mesmo depois de provas robustas, e eu fiquei fora de escala. Depois de jogarem panfletos na cidade, em que panfletos diziam o seguinte, eu ainda lembro, a gangue de Água Preta ataca em Amaragi, que repercutiu muito negativamente para a igreja, foi que resolveram tirar o pastor Antônio, mas até então ele estava protegido, estava blindado com a bênção do senhor Ailton José Alves, senhor Samuel Oliveira e o senhor Simas Dias. Então a minha pergunta é, existe comissão de ética? A comissão de ética é apenas para punir pequenos, porque existe um corporativismo na IADPE, onde os pastores se blindam
E a prova disso é que foi formada um novo grupo de pastores, porque os antigos, muitos não concordavam com essa postura do senhor Ailton, e esses foram afastados de alguma forma, para que ele pudesse agora fazer o que exatamente ele vem fazendo. Então, meus queridos irmãos, fica aqui minha denúncia. Estou disponível a responder a qualquer que pergunte acerca disso, porque eu tenho compromisso com a verdade. Eu não tenho compromisso com a mentira. Se eu for punido hoje por falar a verdade, é porque as pessoas estão, com certeza, acobertando todo tipo de coisa, mas estão dissociados de Cristo, dissociados da verdade. Por isso que nós vimos aqui dizer basta, dizer não aceite e dizer cobrem as contas, cobrem os cultos administrativos e não se conforme com saiu X e entrou Y. Diga, pergunte para onde saiu, porque senão continua da mesma forma, porque só os pastores têm acesso a essas informações. Então, meus queridos irmãos, se você acha que está tudo certo, que a igreja é o roçado do senhor Simas Dias e dos demais pastores, continue assim, porque você está sendo inimigo da verdade. E eu termino com João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe.